Oi pessoal, tudo bem? Alguns podem estar estranhando me ver aí de terno e gravata. Sim, eu uso terno e gravata também, mas o fato concreto é porque hoje eu fui fazer a minha primeira audiência presencial pós-pandemia. E levei duas jovens advogadas do escritório comigo. E essa foi uma audiência, e já levei ela sabendo disso, porque foi uma audiência que eu sabia que aconteceria de tudo, algumas coisas esperadas, outras nem tanto, mas que eu vou trazer para vocês num vídeo aí de 5 ou 10 minutos, bem rápido, para mostrar e tentar ensinar a vocês mais jovens sobre o que fazer e o que não fazer em determinados casos. Foi uma audiência que realmente ela é bastante didática, principalmente naquilo do que não fazer, tá? E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Essa audiência era uma audiência designada num processo no Fórum Regional de Santo Amaro, onde eu tenho a maioria dos meus processos tramitam nesse regional, numa revisional de alimentos promovida por um pai, não meu cliente, eu estava justamente atuando de forma contrária, pela parte contrária, ou seja, pelos alimentandos, os filhos, em que já havia distribuída há cerca de 2 anos dois cumprimentos de sentença de obrigação de pagar alimentos. Uma pelo rito da penhora e outra pelo rito da prisão. Eu, particularmente, não sei te dizer qual é a real eficácia da prisão em determinados casos, em casos bastante pontuais e bastante específicos. De toda forma, é um instrumento jurídico legal, é um rito processual com previsão normativa, e às vezes dele você precisa se valer. Bom, o fato concreto é que essa audiência, em que pese já houvesse o cumprimento de sentença, em que pese já tivéssemos passado por um período pandêmico, o genitor só promoveu a ação revisional depois que foi expedido o seu mandado de prisão num dos autos de cumprimento de sentença. E sobre a parca a alegação, já que distribuída esse ano, dos efeitos da pandemia. Então veja, aqui começa um primeiro equívoco que não se deve cometer. Se houve alteração do binômio possibilidade e necessidade, e aqui em caso específico no elemento possibilidade, em razão da pandemia, essa ação deveria ter sido proposta no começo da pandemia ou ao longo da pandemia, jamais no ano presente, após a expedição de um mandado de prisão de cumprimento de sentença. Repito, esse caso específico de hoje, eu não formei ainda uma convicção de que o pai será capaz de pagar a integralidade do crédito exequendo, ou seja, da dívida por alimentos, razão pela qual tentamos até
Passamos antes por uma audiência no Sejusc e hoje, inicialmente, na audiência de conciliação, instrução e julgamento, tentou-se no primeiro momento da assentada também. Ocorre, pessoal, que aqui tem um grande equívoco para vocês verem o cuidado que vocês precisam tomar entre a diferença de ser combativo e, a, e, o, e ser o combativo não te levar à cegueira, tá? E eu vou explicar agora o porquê. No cumprimento de sentença, ao longo do cumprimento de sentença, por uma razão que eu desconheço, o advogado da parte contrária, não atuante nas varas de família, resolveu atacar a nós, advogados da causa, mais especificamente a mim, a minha atuação como patrono, chegando ao ponto de hoje levar processos em que eu atuei em vara de falências, etc., querer fazer esse tipo de abordagem. E o fato concreto é que, durante a conciliação, após um caloroso debate, diante da assertiva que o patrono fez, ao ponto de ser advertido pela magistrada que conduziu, presidiu muito bem o feito, se tornou cego. Eu repito, ele levou o cliente dele para uma audiência de instrução e julgamento, numa ação promovida pelo seu cliente, sabedor que era de que havia um mandado de prisão expedido em desfavor do seu cliente e que, portanto, nós faríamos cumprir. Ainda que eu possa pensar que a medida, no caso presente, não tenha a efetividade necessária, eu acredito que até vai ter no médio prazo, já que o juízo que determinou a prisão já decretou pelo prazo máximo de 90 dias, me parece que aí realmente a coerção terá algum efeito ao longo desse tempo, mas nós levamos uma proposta nessa ação revisional de alimentos. Vocês sabem que os alimentos são irrenunciáveis, mas a parte que gere essa verba, ela pode abrir mão de recebê-la. E o patrono ensandecido, completamente desfocado da razão, completamente fora de si, ele deixou de compreender a proposta que nós fizemos, que era: mantenha-se o patamar da verba alimentar, que você está querendo reduzir, a razão de 50%, mais ou menos, era o que ele pretendia reduzir, e pelo período em que for provida nos patamares eram 2 salários mínimos, a gente deduz do crédito exequendo, abrindo mão das parcelas vincendas até que se liquide a dívida, e posteriormente a isso, talvez já também retomando a sua atividade profissional, esse genitor voltasse a pagar os salários anteriormente fixados pelo juízo. E tamanho afã do advogado em me atacar pessoalmente e por via de consequência, todos os patronos da causa, ele não enxergou essa proposta. O juiz também tentou explicar e ele não enxergou. E, lamentavelmente, por essa razão, nós já havíamos comunicado o juízo que determinou a prisão, de que haveria essa audiência, já haviam as forças policiais do lado de fora,
Coincidentemente, caiu foi custos legis nessa audiência um grande promotor de justiça, um dos mais brilhantes promotores de justiça do Fórum de Santo Amaro e, por consequência, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que se deu conta de que havia um mandado de prisão. A juíza, no caso, não quis ela emanar a ordem de prisão. Eu, por respeito, sabedor que era, de que a polícia estaria do lado de fora também ao final da audiência, não quis emanar a voz de prisão, e coube, tão logo se apercebeu da situação, ao Ministério Público, personificado naquele promotor atuante na assentada, de uma forma bastante delicada, como devem ser essas prisões. Afinal de contas, você não está ali falando de nenhum marginal ou delinquente, nada disso, né? Coube a ele dar voz de prisão e informar que os policiais que estavam de fora o conduziriam ao cárcere. Então, a lição que eu quero que fique aqui para vocês, mais jovens: primeiro, façam a lição de casa e sigam e saibam agir com as leis que nós temos à disposição. Se por um acaso, e aqui é mais importante, se por um acaso você tiver algum embate com o profissional adverso, que não é incomum, não permita que este embate, que deve ser meramente técnico, se torne uma coisa passional ao ponto de você não enxergar uma saída processual adequada. Veja, se ali o crédito era de 30 mil e alguma coisa, fizesse uma proposta de pagamento em 6 parcelas, né, ainda que fosse descumprir, talvez eliminasse ou postergasse a prisão do cliente. E pior, quando deixa de compreender uma proposta formalizada em salvaguarda do cliente, né? Então, assim, quando o advogado vai pesquisar quem eu sou, a ponto de saber como foi a minha atuação num processo alimentar, e não vê que, na grande maioria, a minha atuação pelos genitores, se dá em favor dos genitores, e que ali eu estava oportunizando um genitor a resolver a sua situação, ele torna a advocacia dele uma advocacia completamente fora da técnica, completamente desconectada do que está acontecendo no local, na assentada, na audiência, no processo. Então, o que eu quero deixar de lição utilizem as ferramentas que nós temos na norma, ainda que vocês não considerem que essa se dará plenamente. Eu não sou uma pessoa que gosto de pleitear a prisão civil. Acho que, tanto quanto possível, eu tento ir pelo rito da penhora, porque, afinal de contas, o que você quer é prover as crianças, né? E não transformem embates que devem se restringir à tecnicidade para o lado passional, porque você provavelmente se perderá na cegueira daquilo que lhe é possível fazer processualmente, e isso não é bom para a sua advocacia, muito menos para o seu cliente. Então, essa é a lição que eu quero trazer hoje. Não
confunda a combatividade, ou não permita que a combatividade lhe segue, tá? Fica essa minha dica para vocês aqui, 15 minutinhos, não matou ninguém, dos que quiseram aprender, e estamos aí. Por isso eu falo, cada dia mais, o exercício nas varas de família tem se aperfeiçoado e necessita de advogados que tenham a visão atual, uma visão plena do que são processos dentro de uma vara de família. Tá bom, pessoal? Boa noite para vocês, ou bom dia. Fiquem bem e, jovens, aprendam essa lição de como não atuar num caso se você tiver com algum emocional envolvido.